Foi um tempo que ele falou, ou você muda ou não dá mais. Aí eu falei pra ele, não, vamos tentar, que eu tenho certeza que Deus vai mudar. E assim eu comecei a orar a Deus e pedir pra Deus, sabe, tirar aquilo porque eu falei, Senhor, eu pedi tanto, e o Senhor me deu. Então me tira isso, me limpa isso, né, do meu coração. Mas eu era muito ruim mesmo, Rosana. Muito ruim mesmo. Assim que eu conto essa parte que o pessoal fala, meu Deus, não dá pra ver você tão ruim, porque Não. você é uma pessoa tão tranquila, mas é que Deus me transformou. Hoje eu posso dizer que eu sou liberta. Bem-vindos ao Resgatando Valores com Rosana Bastos, Espanha. Esse é o seu canal de testemunhos evangélicos. E essa é a sua casa. Você não parou aqui nesse canal por acaso. Eu tenho certeza que o Senhor te conduziu até esse momento. Quero convidar a você a ficar aqui conosco durante todo esse testemunho. Será um depoimento maravilhoso que vai falar ao teu coração, vai fortalecer a tua fé, vai te ajudar na caminhada com Deus. Quero também pedir, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, não perca mais tempo. Inscreva-se, deixe aqui também o comentário, porque ele vai ser muito importante para todas as pessoas que acessarem esse vídeo e ver aí o que você escreveu, o que você sentiu quando o nosso convidado ou a nossa convidada estava aqui testemunhando. Meus amados, muito obrigado, porque a gente tem sentido o carinho das pessoas, a gente tem visto que o testemunho tem chegado a muitos lugares do Brasil, a muitas cidades, a muitos estados e também em outros lugares do mundo, em outros países. Por exemplo, a gente já viu ali que está chegando o nosso canal em Moçambique. Pessoas estão sendo impactadas com os testemunhos que estão sendo gravados aqui nos nossos estúdios. Quero enviar um fortíssimo abraço à minha amada irmã Ivanilde. Irmã Ivanilde, um grandíssimo abraço aqui do nosso canal do Resgatando Valores para a senhora. Para quem não sabe de quem eu estou falando, ela é a sogra do Alex, nada mais, nada menos que a mamãe da Jaile. Ela é a nossa fã aí, fã do programa, e quero, junto com esse abraço para a irmã Ivanilde, mandar um super abraço fraternal para a Igreja Assembleia de Deus, Templo Sede de São José dos Pinhais, Paraná. Um grande abraço, irmãos. Que Deus abençoe grandemente. Vamos passar a outra parte aqui do programa, que é muito importante, que é um pedacinho aqui da palavra de Deus, para que possa fortalecer aí o seu coração. E a palavra de hoje, ela é tirada do livro de Salmos 46. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. O versículo 3 diz: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Saltamos ao versículo 10 e 11 e concluo com esses dois versículos, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse foi um salmo dos filhos de Corá.
Eles expressam aqui que o Senhor, ele está presente. E não está presente só nos dias de alegria. Ele diz que o Senhor se faz presente nas nossas vidas, também nos dias de angústia. Nós sabemos que esse é um tempo que nós vivemos solidão, o tempo da angústia, o tempo da tristeza, o tempo que muitas vezes nós enfrentamos obstáculos e nos sentimos tão sozinhos. Mas os filhos de Corá, eles disseram que Deus está presente ainda nesse tempo. Você e eu, nós não estaremos sozinhos no dia da angústia. No versículo 10, eles expressaram o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado nas nações e serei exaltado sobre a terra. Em outras palavras, Deus está nos pedindo tranquilidade no meio das tribulações. Deus está dizendo que, afinal, dentro do processo que nós estamos passando, ele vai acabar sendo exaltado, vai terminar virando testemunho à nossa história. Vai ser exaltado ele na terra, entre as nações, porque as nações irá falar sobre nós, irá repetir, irá ouvir o que Deus fez nas nossas vidas e também sobre a terra. Olha que Deus lindo! E é para isso que nós estamos aqui hoje, para contar as maravilhas do Senhor e para exaltar o que Ele já fez na vida da irmã Pamela. Já dei aqui a dica para vocês da nossa convidada, então não posso mais fugir aqui. Quero dar as boas-vindas, irmã Pamela, ao Resgatando Valores, que você possa se sentir à vontade, porque eu sei que Deus te trouxe aqui com um propósito. Pode dar um saludo, uma saudação. Estou falando em espanhol, não vamos cortar essa parte. Vamos deixar a irmã Pamela dar a saudação para todos que estão nos escutando. Eu quero primeiramente agradecer a irmã Rosana por esse convite, né? Quero dizer a ela que sou muito grata mesmo pela vida dela e também quero agradecer o meu esposo, né, Pastor Michael, por esse apoio, né, por me apoiar, para me estar aqui contando o meu testemunho, né, e quero agradecer mesmo, de coração. Amém. Nós é quem agradecemos e estamos assim na expectativa do testemunho da irmã Pamela. Ela tem bagagem, ela já mencionou aqui o seu esposo, que não sei se vocês se deram conta, vocês que estão aí nos assistindo e vocês que nos acompanham, que ela já é bem mencionada aqui no nosso programa. Ela é nada mais, nada menos do que a primeira dama da nossa igreja. Ela é a esposa do nosso amado pastor Maico Farias. Mas vou dar mais algumas informações aqui para que a gente possa ficar bem familiarizado com a irmã Pamela. Ela se chama Pamela dos Santos Penteado, nascida em Paranavaí, casada com Maico Rogério Moreira Farias há 19 anos. Ela é mamãe do Eric e do Lucas. Mora na Espanha há 8 anos, mas ela também já morou, juntamente com seu esposo, com a sua família, em Portugal. Eles ficaram lá 4 anos. E, como eu já disse, ela é a digníssima esposa do nosso pastor Maicon Farias. Irmã Pamela, aqui começamos a oportunidade para que possa estar falando aqui do seu testemunho, da sua vida, que eu sei que vai edificar a muitíssimas mulheres, a muitíssimas pessoas. E como começo, queríamos saber, não só eu, porque eu sei que todos que estão aí querem, né, entrar no seu testemunho, e eu quero começar pela parte da sua infância. Como foi Pamela dos Santos Penteado na infância? Eu, na infância, graças a Deus, bom, vou começar contando mais ou menos da minha infância. Eu fui criada por pais separados, né? A partir dos 3 anos de idade, minha mãe se separou do meu pai, né? E aí a gente foi viver com a minha avó por um tempo. E depois que a minha mãe conheceu o meu padrasto, então eu fui criada por padrasto.
e aos 3 anos de idade, então eu tenho ele como meu pai, né? Porque desde pequena que me criou, que me cuidou, né? E eu, na minha infância, graças a Deus, tive uma infância muito boa, como criança também. A mãe sempre nos cuidou, sempre nos, né, nos cuidou, nos protegeu. Eu tive um caso um pouquinho assim no meio da minha infância, com 5 anos de idade, eu tive um caso de atento de abuso por um tio, né, meu. Mas não aconteceu nada, porque eu sei que Deus tem nos guardado sempre. Minha mãe sempre teve orando por nós, sempre intercedendo pelos seus filhos. Eu sou filha, eu tenho 4 irmãs, né? Tenho 4 irmãs e um irmão, que é adotivo, que minha mãe adotou ele com 11 meses. E então ela teve esse cuidado depois desse tento de abuso. Então ela teve esse cuidado com a gente, ela teve essa proteção, ela cuidou, né? Então eu não tenho o que reclamar assim da minha infância. O que eu me recordo muito assim, que eu fui muito amada pelo meu pai, meu padrasto, fui amada muito pela minha mãe, cuidada pela minha mãe, pelo meu padrasto, por não ser meu pai, mas tinha aquele afeto de pai, aquele carinho de pai, né? Sempre respeitando eu e as minhas irmãs, porque somos 4 meninas, né? E, então, sempre respeitou nós como filhas, porque eu e minha irmã mais velha não somos pais do meu padrasto, mas as minhas 2 irmãs mais novas são filhas do meu padrasto, né? Mas mesmo assim, ele tendo as filhas, ele criou nós como filhas também, com aquele mesmo cuidado, com aquele mesmo carinho, né? Então não tenho que reclamar, assim. Foi muito abençoada na minha infância, né? Não nasci num berço evangélico, porque a minha mãe, ela era da igreja no Brasil, era uma igreja, uma seita, que eles falavam que era da Santa Rosa. Então, a partir dos 5 anos de idade que eu me acordo que minha mãe foi para a Assembleia de Deus, foi para a igreja, Assembleia de Deus. E eu me lembro, eu tenho um pouco assim de lembrança e também assim recordo que a mãe falava pra gente que quando foi que ela foi aceitar Jesus, a gente foi tudo para frente. Eu e a minha irmã mais velha, né? Porque a minha mãe não tinha ainda as minhas 2 irmãs mais novas. E a mãe falou assim: eu vou aceitar Jesus e vocês todas vão aceitar Jesus. E a gente foi, eu e minha irmã, a minha irmã mais velha. E dali para frente, eu não saí mais dos caminhos do Senhor. Eu Glória continuei a nos Deus. caminhos do Senhor. Né? E a nossa infância também foi uma infância muito rígida, né? Porque a Assembleia de Deus é muito rígida, né? Aquela coisa de questão de estar ali tudo certinho, né? Meu pai, ele não deixava a gente assistir televisão, porque era coisa, né, Proibida. proibida, a Assembleia de Deus proibia. Então, a nossa infância foi essa criação, assim, de rigidez da igreja. Mas, assim, a gente sempre aceitava, né? Sempre aceitava porque a gente tinha um respeito pelo pai, tinha um respeito pela minha mãe. Então, a gente sempre aceitava isso, essa rigidez. E porque a gente tinha um temor também a Deus. Porque quando a gente aceitou a Jesus com a minha mãe, éramos criança, mas né, aceitamos a Jesus, então a gente teve aquele temor de Deus na nossa vida. E foi isso. Então, Foi uma bênção. amém. Você tem, então, boas lembranças, né, irmã Pamela? Apesar da separação dos seus pais, Sim. porque geralmente essa é a pior fase na vida de crianças que passam pelo sofrimento de que, né, que os pais, por algum motivo, tenham que se separar. Dizem até que os mais prejudicados são as crianças. Mas graças a Deus pelo seu testemunho, seu depoimento aqui da sua infância, essa parte não lhe marcou. Você foi suprida com a presença de um padrasto que assumiu essa paternidade e você se sentiu amada. E glórias a Deus por isso, porque fica diferente de muitas histórias, né, que infelizmente é o que mais acontece, o sofrimento das crianças. Você também comentou algo que, para mim, né, que te conheço, então, assim, já, né, me fez, assim, palpitar o coração. Você passou por uma tentativa de abuso na sua família e na sua infância.
né? Mas aí você vê que houve, né, tanto cuidado da sua mãe e, por que não dizer, sobretudo, um livramento de Deus. E essas lembranças hoje não te trazem nenhum tormento. Não, hoje não me traz tormento. O que me traz um pouco é de aquela coisa de proteção aos meus filhos. A gente sempre vai carregar um pouquinho, né, daquilo, da infância, que vem da infância, a gente sempre carrega um pouquinho com a gente. Mesmo que a gente não quer, mas a gente sempre vai ter um pouquinho daquilo da nossa infância. O que eu tenho é muita proteção pelos meus filhos, muito cuidado, eu fico muito preocupada, se eles saem, onde que eles estão, onde que eles vão, que casa que eles estão. Então eu tenho eu acho que isso que eu trouxe um pouquinho desse ato que aconteceu comigo, né, sobre o abuso sexual, né? Que, na verdade, é assim, dentro de algo ruim, você pode sacar algo bom, que é estar mais pendente, mais protegida, porque, infelizmente, os abusos são mais acontecidos ali, né, irmã Pamela? Com pessoas da família. Mas, enfim, glorificamos a Deus, porque, né, essa pessoa não consumou esse abuso e Deus seja louvado por isso. Amém. Eu ouvi, né, ouvi todo o áudio que você me comentou ali, né, no resumo do seu testemunho. E depois dessa parte da sua infância, eu vou para esse lado, eu já vou para aí porque eu sei que a gente tem muito assunto aí, que é quando você conhece o homem da sua vida. Ela não deu trabalho, né? Então, assim, ela foi uma jovem que ali a mãe levou todas para a igreja, aceitaram Jesus, ela teve, graças a Deus, uma boa infância, livramentos, uma mãe que zelava. Então, ela tem história nas segundas partes aqui, que é o encontro com seu amado. Como foi conhecer o pastor Maico? Vocês eram bem novinhos, isso nós sabemos, nós aqui, né, que somos ali próximos de vocês. O pastor Maico teve aqui também. Tem um testemunho aqui do pastor Maico. Foi o primeiro. Ele deu a honra de estar aqui conosco. Então, você é convidado a ver aí o testemunho do pastor Maico, testemunho de bênção. Mas conta aí nas suas palavras. Então, eu conheci o Maico, tinha 11 anos de idade. Foi a primeira vez que eu vi ele na igreja. E a gente participava da mesma igreja, nós éramos muito amigos, né? Muito amigos. A gente sempre estavam junto. Eu era muito amiga da irmã dele também. É porque a gente fazia parte da mocidade, né? Do coral dos jovens. Da mesma igreja. Da mesma igreja. Então, a gente cantava junto, a gente saía junto, a gente ia nas igrejas, participar das igrejas tudo juntos, porque éramos todos amigos. Ia na casa de um, almoçar, depois do culto. Então, foi ali. Mas eu nunca imaginei que eu ia se apaixonar por ele. Nunca imaginei que eu ia me apaixonar pelo Maico. Mas eu acho que Deus, ele é tão maravilhoso que ele leva a gente, né, porque eu nunca fui uma menina assim, eu fui uma menina muito tranquila na minha juventude, né, na minha adolescência. Eu fui uma menina que eu não saía para baile, não gostava, não fumava, então eu fui uma menina muito tranquila. E eu sei que Deus, ele tem os seus propósitos, né? Então, eu orava também, eu orava muito a Deus. Falava, Deus, se for o Maico, se for meu marido, que o Senhor me mostre, que o Senhor, né, que eu queria casar com uma pessoa da igreja. Isso era sempre o meu propósito, era casar com um rapaz da igreja. Eu não queria casar com uma pessoa que não fosse da igreja. E, então, eu comecei a orar, eu pedi a Deus, falava, Deus, mostra, né, a pessoa certa, tal. Com 11 anos de idade, imagina, não tinha nem idade para namorar. Não tinha nem idade para namorar, mas eu já orava pelo meu marido. Eu orava, né? Então, assim, foi uma coisa, assim, muito impactante, porque quando eu conheci ele, eu me apaixonei por ele. Foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista, sim, foi amor à primeira vista. Claro, teve outras paqueras, outras coisinhas, mas eu nunca fui ao lado das paqueras, né? Eu sempre tinha aquele propósito que eu queria casar e eu queria uma pessoa certa para mim. Porque eu achava muito feio essa coisa, fica aqui, fica ali, fica aqui, fica ali, né? Então, eu queria um rapaz, assim, que Deus me preparasse o meu marido.
Que eu sei que o dia que eu visse ele, eu ia se apaixonar por ele, eu ia casar com ele ia ser meu primeiro namorado, né? Assim. E foi. E foi do jeitinho que Deus, eu Glória a orei, Deus. Deus me deu o meu esposo. Foi desse jeitinho. E assim, a gente namorou. Eu tinha 14 anos quando a gente começou a namorar. Namoramos 2 meses. 2 meses. Ele terminou de mim, porque ele falou, ó, ele tinha 17. Ele falou, como eu tenho 14 anos, você tem 14, eu não posso casar, né? Porque você é muito novinha e tal. E a gente ficou 2 anos afastado. E esses 2 anos eu chorava como nunca. Mas eu nunca desisti. Eu chorava, eu entrava dentro do meu quarto, eu dobrava o joelho, eu orava, falava, Senhor, se foi esse mesmo que o Senhor, né, vai ser meu marido, eu sei que o Senhor vai ter um propósito, o Senhor vai trazer ele de volta para mim, eu sei que vai ser esse processo que eu vou ter que passar, mas eu sei que Deus vai me trazer ele. Eu chorava muito, eu orava muito, por isso que ele até brinca comigo e fala assim, hoje você não pode reclamar, porque você pediu, né? E, assim, eu chorava muito, assim, a nossa casa que nós morava era uma casa de madeira. E era tudo assim, os quartos perto. E a minha mãe falava que escutava eu gemer, chorar à Uau. noite, assim, sabe? De soluçar, assim. Uau. E eu, às vezes, dormindo, porque eu dormia chorando, porque eu queria ele. E eu falava, Deus, eu não aceito. E quando foi 2 anos, ele voltou. A gente voltou a se conversar de novo. Foi tudo Deus. Amém. Foi tudo Deus. E seu avô, o vô Manuel, falava assim pra ele assim, ela é sua escolhida. Uau. Não adianta você fugir. E aí ele falava pro meu pai, porque nós éramos muitos amigos, nós somos muito amigos da família, né? Desde quando a gente era adolescente. Então, e ele chegava e falava pro meu pai assim, porque o pai era um pouquinho mais Rígido. rígido, né? De deixar as filhas namorar, claro. Aí ele falava assim, olha, não adianta, ele é o escolhido dela. Não adianta que ele é o escolhido dela. E eu orava, eu pedia a Deus, né? E quando foi, ele voltou depois de 2 anos. Ele voltou, depois de 2 anos de sofrimento, ele voltou. E dentro de 6 meses, a gente noivou e a gente casou. Glória a Deus. Uhum. Foi, então, assim, resposta Foi de resposta. oração, Sim. né? E, assim, de saber esperar, olha, porque eu anotei aqui, né? Você estava falando e eu aqui vou pegando algumas coisas e anotando. E você falando, eu me lembrei daquela palavra que diz que Deus ele é recompensador daqueles que o buscam. E a gente que conhece vocês, nós somos testemunhas do esposo que ele é para você, da pessoa que é o pastor Maico, do homem sério, do homem de Deus que é o pastor Maico. Então, assim, digo que é recompensador para você, porque você se guardou. Você também foi uma menina de Deus, você foi uma menina obediente. Não tem nem aqui, né? Não, eu saí para ali, para aqui, não, nunca, né, fui com más amizades, nunca fui de beber. Então, Deus, ele recompensa isso. Deus, ele é um Deus de recompensa. Então, Deus te deu aí essa bênção que é o seu esposo. E com certeza, é claro que você também é uma bênção. Eu digo ela porque ela pediu. Ela disse, eu quero a minha bênção. Só saio daqui com a minha bênção. Segurou o anjo, igual Jacó, né? E glória a Deus por isso. E outra, Rosana, mas assim, não teve tentações. Teve. Não vou dizer pra você que não foi assim um mar de rosas, porque às vezes a gente conta, as pessoas falam, opa, que benção que ela... Tentações teve, muitas tentações de provar coisas, né, cigarro, essas coisas. Teve tentações, tive amigos de escolas, né, que oferecia, mas eu sempre tinha aquele propósito com Deus, né, que resistir o mal, né. Então, e minha mãe sempre falava, filha, se vocês resistir o mal e ser obediente a Deus, Deus vai recompensar vocês. Glória a Deus. Então, a minha mãe foi daquelas mulheres bem crentes mesmo, de círculo de oração. Né? Ela no Brasil tem as mães do círculo de oração. Então, assim, ela sempre falava isso pra gente. Ela sempre falava, ela sempre foi aberta com todas as suas filhas. Ela falava, se vocês resistir, né, Deus vai recompensar vocês. Glória a Deus. E a gente tinha um temor a Deus, né? Tinha um temor, e a gente sabia que se a gente fizesse aquilo, era uma coisa errada, né? Aquele temor que a gente tem a Deus. E eu creio que foi isso que
que Deus nos recompensa hoje, nos recompensou hoje. Acho que foi tudo fruto, né, do passado, né? Com certeza, do que foi plantado. Isso, do que foi plantado. E Deus nos recompensou a obediência, né? O cuidado e tudo, né? E Deus nos honra, né? Quando a gente obedece a Ele e siga os seus caminhos, né? Amém. Então, daí Deus lhe dá a tua bênção, né? Ali o pastor, né, Michael, volta, vocês casam, e aí a gente vai para uma outra parte. O casamento. Vocês eram novos, na época você tinha 17, Sim. né? O pastor tinha Nós somos 3 anos de diferença. Acho que ele tinha 20. 20 anos. E como foi? Vocês dois morando ali, né? Um na responsabilidade do outro. Quais as experiências, assim, tanto positivas quanto negativas, que mais te marcaram, para que você também já possa ir passando, falando para essa geração que se guarda, que está com a pessoa certa, mas que tem também os desafios. Bom, para mim foi um grande desafio, porque ao casar com 17 anos não foi fácil, porque eu estava na fase dos estudos, né? Tava estudando e para mim não foi fácil. É outra vida, né? Quando você casa é outra coisa, né? Não é quando você tá namorando que não tem aquela responsabilidade. Você acabou, né? Tudo vai para sua casa e acabou. Aí você vai viver a dois. Aí vem os desafios, vem os desafios. E para mim foi assim um choque, porque para mim foi tudo novo. Com 17 anos, tudo novo. E os primeiros anos de casamentos, os primeiros anos, assim, eu sofri. Nós sofremos muito, eu e o Maico. Mas mais eu, porque eu era muito família. Eu era muito mãe, eu era muito meu pai, eu era muito minhas irmãs. E para mim foi um baque sair da casa da minha mãe e viver a dois. Então eu já sabia que ali eu estava largando meus pais, a minha mãe, para viver com meu marido, né? Então para mim foi tudo novo, tudo diferente. E não sei o que aconteceu, o que foi, mas foi para adaptação foi muito difícil. Eu e o Michael, eu fui uma pessoa muito ruim pro Michael, muito ruim mesmo. Uma pessoa que eu não aceitava ele trabalhar, eu não aceitava ele trabalhar. Eu guardava a chave, escondia as chaves da casa para ele não sair para trabalhar. Quantas vezes ele catou as coisas dele e foi embora de casa. A minha mãe ia lá socorrer nós e falava: não, vocês não podem separar, vocês vão se adaptar, vocês vão se acostumar. A minha mãe nunca ficou a favor de mim, nunca, 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 nunca ficou assim: não, filha, vamos para casa. Não, não, minha mãe nunca foi a favor de mim. A minha mãe sempre falou: não, vocês vão conseguir, vocês vão vencer. Eu sei que isso vai passar. Eu era muito ruim, Rosana, muito ruim mesmo. Eu tinha um coração muito ruim. Eu não perdoava fácil. Eu não perdoava. Tipo, se alguém fizesse algo pra mim, aquilo ficava no meu coração e aquilo pra mim ficava ali e eu não perdoava a pessoa. E pra mim foi um momento muito difícil, assim, de tudo isso, sabe? Porque meu casamento estava se acabando. E era uma coisa que eu pedi tanto a Deus, sabe? E eu via meu casamento se acabando. E eu ali dizia: não, não vou perdoar, não vou, não vou, eu vou ser assim. E eu não aceitava. E o Michael, coitado, eu falo que ele é uma bênção na minha vida, né? E ele nunca, nunca, nunca assim, nunca fez nada. Eu sempre ia pra cima dele e tal, e ele me falava: não, se acalma, sabe? Sempre naquela, me tranquilizando. Mas hoje eu entendo, porque teve pessoas que passaram por esse, tipo, esse que eu passei, esses Sim. momentos que eu passei, e eu aconselhei pessoas assim. Hoje eu entendo porque eu passei aquilo, sabe? E aí Deus me transformou. Deus foi me transformando, Deus foi me tirando esta raiva, essa amargura dentro do coração, sabe? E Deus foi me transformando. E não foi nenhuma nem duas vezes. A gente separou, eu e o Maico separamos. Ele foi para casa da mãe dele e eu fui para casa da minha mãe. E foi um tempo que ele falou: ou você muda ou não dá mais.
Aí eu falei pra ele, não, vamos tentar, que eu tenho certeza que Deus vai mudar. E assim eu comecei a orar a Deus e pedir pra Deus, sabe, tirar aquilo que... Porque eu falei, Senhor, eu pedi tanto, tanto, e o Senhor me deu. Então me tira isso, me limpa isso, né, do meu coração. Mas eu era muito ruim mesmo, Rosana. Muito ruim mesmo. Muito ruim mesmo, mesmo, mesmo. Assim que eu conto essa parte que o pessoal fala, meu Deus, não dá pra ver você Sim. tão ruim, porque Não. você é uma pessoa tão tranquila, mas é que Deus me transformou. Hoje eu posso dizer que eu sou liberta. Eu era muito ciumenta, tinha um ciúme possessivo. Eu era muito ciumenta mesmo. O Michael não podia conversar com outra pessoa, que eu já estava ali, sabe, em cima dele. Ele trabalhou numa empresa que só tinha mulheres e eu tinha que estar lá dentro daquela empresa, que ele tinha que me colocar lá dentro daquela empresa que eu queria estar lá para ver Pra estar para perto estar perto dele. dele. Então eu tinha esse ciúme possessivo mesmo, sabe? Eu vi que estava me consumindo. Tava me consumindo. E aí, quando eu vi que meu casamento estava se acabando, eu falei, não, algo eu tenho que fazer e eu creio que Deus vai fazer. E assim comecei a orar e pedir a Deus que Deus me libertasse. Porque Deus estava eu penso assim, que Deus me transformou para o propósito que Ele tem hoje, Amém. né? Pelo propósito que Ele tem hoje. Porque hoje a gente trabalha com muita gente. Verdade. Michael trabalha com muita gente, né? Então Deus foi e me sanou, Deus me curou. Hoje eu estou totalmente liberta. Hoje eu posso dizer que eu estou curada disso. Estou mesmo liberta. Bem, gente, ela falando isso, a gente fala, não, não é uma Pamela, porque ela é uma bênção de verdade e a gente não vê, né, evidências de muita coisa do que ela falou aqui, então é outra Pamela, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo, irmã Pamela, como a gente diz, tem dito aqui no canal, que as nossas feridas curam. E eu não tenho dúvida de que você está aqui abrindo seu coração, porque talvez, né, passe por nossa cabeça, estou me expondo, as pessoas não me conhecem, não conhecem esse lado. Mas a nossa vida de cristã é um livro aberto, na verdade, né? Acho que não tem vida mais, né, mais aberta do que, e tem que ser do que as nossas vidas como cristãs. Como cristãos. E tudo que está no passado foi os caminhos que nós passamos. Verdade. Nós viemos para Cristo, por mais que você teve uma infância equilibrada, né, conseguiu ali se reajustar, mesmo tendo uma ausência paterna, alguém que assumiu a sua casa ali, a sua mãe, vocês. Mas eu acho assim que tinha outras coisas que ainda Deus tinha que preparar na sua vida. E eu vendo aí você contar esse caso, eu não quero tomar muito aqui para esse caso, porque a finalidade aqui é você contar o seu testemunho, mas me lembrei disso, eu creio que isso vai servir para outras pessoas também que estão ouvindo, que, por exemplo, tem uma grande amiga minha, que vocês conhecem, não vamos dar nomes agora, mas ela é uma grande amiga minha, ela morava aqui, inclusive, vocês a conheceram, e ela era casada com uma pessoa aqui, então foi um processo, ela ganhou ele para Jesus. Era muito difícil, mas também era também para poder estar trabalhando no caráter dela. Ela tinha um caráter muito forte, mas em Cristo esse caráter tinha que ser mudado. Mas essa pessoa depois faleceu de muitos anos, né? Ela conseguiu ele para Jesus e essa pessoa depois faleceu. Ela foi embora para o Brasil e aí ela casou. E ela comentou comigo, né? Eu sei que posso comentar porque tenho essa liberdade com ela. E ela falou, não, Rosana, eu acho que eu já estou preparada para esse casamento, porque eu já passei tudo que eu tinha que passar com essa outra pessoa que faleceu, né? Eu estou agora casando, refazendo minha vida, ela é nova, uma pessoa super nova, bonita. E aí ela falou, e eu falei para ela, eu acho que não é bem assim. Agora Deus vai te tratar em outras coisas que você não foi tratado com ele. Claro. Porque ele é outra pessoa, não tem duas pessoas iguais, né? Esse marido não é igual àquele outro. Agora o que você aprendeu foi para aquele, vai servir para esse de agora vai. Mas é um outro relacionamento, é uma outra pessoa, uma outra cabeça, e Deus vai te lapidar aí também. E eu creio que ela passou por aí. Então é isso. Então você veio da sua infância, mas tem um lado nosso que a gente não se conhece. A gente só conhece quando é posto à prova. Tem coisas que Deus só põe para fora de nós quando Ele fala, não, quero que você passe por esse caminho, né, que eu quero te transformar aí. Mas é abençoador,
Não é Amém. fraqueza, é abençoador o que você está nos contando, porque nós nos encontramos em muitas palavras, em muitos depoimentos, em muitas expressões suas e de muitas pessoas que sentam aqui, e sei que vai falar com muitas mulheres que estão passando exatamente o que você passou. Mulheres de ministério que têm vergonha de assumir isso, pastoras, líderes que têm as suas aflições como esposa, como mulher, que não é só uma pastora na frente de uma igreja, não é um cargo. Essa pessoa é mais do que um cargo. Essa pessoa é um ser humano. Amém. Então, isso, minha amada. Mas daí você, em Cristo, venceu tudo isso. E vocês superaram, para a honra e glória do Senhor, essa parte. Deus te amadureceu aí. Tanto é que você ajuda mulheres dentro desse problema que você passou. E saindo um pouquinho daí, queremos entrar em uma parte que você me contou ali no seu testemunho, que eu também já tive a oportunidade de ouvir e já foi muito edificante na época que eu te escutei. Sei que será agora, nesse momento, para todos que estão nos ouvindo. Quando vocês vieram aqui para a Espanha, como vocês vieram? E quais foram também os desafios que vocês passaram por aqui? Bom, quando a gente veio para Espanha, eu vou falar da Europa, né? Porque a gente morou um Sim, pouquinho aqui, um em pouquinho lá, Portugal. e Portugal, e a gente também morou 2 anos em Barcelona também, né? A gente morou 2 anos em Barcelona, depois 5 anos em Portugal. Para mim, foi um momento muito difícil vir para a Europa. Porque, igual eu falei para você lá no começo, que eu era muito família. Eu era muito mãe, muito pai, muito irmãs. E para mim foi difícil. E Deus sempre falava com o Maico: Deus vai tirar você daqui do Brasil. E você vai ser um grande pregador fora daqui. E não foi nenhuma nem duas vezes. Deus falava muito com ele. E para mim foi muito difícil. E um dia eu cheguei nele e falei assim, para ele assim: Deus só fala com você, mas não fala comigo. Deus não fala comigo que vai me levar. Só fala com você, mas não fala comigo. Então, o propósito que ele tem é só com você, porque ele não fala comigo. E um dia, eu acho que ele já meio contou aqui, né? Um dia a gente estava na igreja e essa irmã levantou, né? Porque ela não ia vir cantar, ela não ia cantar no domingo, ela ia cantar no sábado. E ela disse que Deus falou, incomodou ela muito grande para falar com o Michael. E quando o pastor falou, não, ela volta no domingo para cantar. E ela falou, então não é coisa de mim. É coisa que eu tenho que falar mesmo para ele. E ao final do culto, ele chegou nele e falou. E na hora que ele pensou, né? Ele falou assim, Deus, você fala só comigo, mas a minha esposa disse lá em casa para mim que você não fala com ela. Então, se for do Senhor, que o Senhor vai me levar, porque eu tenho isso que o Senhor sempre me falou, que vai me levar fora do Brasil, então fala com ela. Diz que automaticamente a mulher perguntou de mim. E eu estava com o Eric pequenininho, porque o Eric acabava o culto e saía correndo, e a igreja que a gente congregava tinha espaço muito aberto, então ia já direto para a rua. Então eu tinha que sair correndo, né, por causa dele. E ela falou, cadê sua esposa? Ele falou, acho que ela tá ali fora segurando o meu filho. Aí ela falou, chama ela. Quando ela me abraçou na porta da igreja, ela falou as mesmas palavras que ela tinha falado para ele. Uau, E ela falou assim, Deus está te falando hoje Deus meu. que Deus quer usar vocês fora do Brasil. E é para você ser uma ajudadora do seu esposo. E aquele dia eu tive a convicção que Deus ia tirar nós fora do Brasil. Porque Deus falou comigo, né? E porque eu não saía do Brasil, não saía do Brasil. Eu falava, daqui ninguém me tira e daqui ninguém vai me tirar. E Deus falou assim, pera, então eu vou tirar. Então, assim, quando a gente veio pra cá, pra mim foi, não vou falar pra você que foi uma maravilha, não foi. Quando eu cheguei em Barcelona, fui morar com a minha sogra, né, com a minha cunhada. Pra mim foi muito difícil. Fiquei 2, 3 dias trancado dentro de um quarto só chorando. Só chorando, só chorando, só chorando. E eu dizia ao Maico, quero voltar. Eu não quero ficar aqui. Aqui não é o meu lugar. Eu quero voltar. E eu só chorava, chorava, chorava. E passando 3 dias, eu comecei ali dentro do meu quarto. Às vezes eu não saía para comer, não saía para nada.
Teve uma época acho que foi Natal, o Ano Novo, acho que foi bem nessa época, eu fiquei trancada dentro do quarto. Eu não saí para cumprimentar ninguém, para falar com ninguém. Eu só chorava. E um dia, passando esses 3 dias, assim, que eu fiquei trancada dentro do quarto, só chorando, eu abri a Bíblia e fui orar. E falei, Senhor, se o Senhor, lá na boca daquela mulher, falou que o Senhor ia nos usar aqui nessa terra, então que o Senhor tira isso de mim. Tira esse sentimento, né? Essa saudade. Que o Senhor me ajude a passar por isso. E nesse momento, parece que foi uma coisa assim, que Deus veio ali naquele quarto onde que eu estava. Eu senti um abraço tão grande de Deus. E eu ali sozinha, chorando. Todo mundo na sala, comemorando o Natal, o Ano Novo, e eu ali naquele quarto chorando. Chorando, porque foi a primeira vez que eu passei longe de mãe, de pai. E então, eu senti o abraço. Eu senti o abraço de Deus. E naquele momento eu senti que Deus estava me preparando. Deus estava me ajudando para passar pelo aquele processo. Porque eu sei que Deus tinha algo com a gente. Eu sabia que Deus tinha algo com a gente, porque Deus falou. Deus falou. E Deus, ele cumpriu tudo que aquela mulher falou, cumpriu. Assim, coisas assim que ela falou, que eu via Deus cumprindo. Cumprindo, assim, coisa assim que a gente não tinha nem dinheiro para vir para cá e Deus preparou. Dentro de 30 dias a gente já estava lá na polícia fazendo passaporte. Nós não tinha dinheiro nem para passaporte. Deus preparou tudo. Então eu sabia que Deus tinha levado a gente para ali, naquele lugar. E antes da gente ir para Barcelona, a gente passou por Portugal, pela casa do nosso tio Josué. E aí foi, nós ia ficar lá um pouquinho pra gente ir pra Barcelona. E eu lembro que ele saiu com o Maico. Ele saiu com o Maico. Aí ele voltou. O Maico voltou, passado assim uma hora, ele voltou, o Maico. Eu estava dentro do quarto com o Luca, com o Eric, porque o Eric era sempre pra lá e pra cá, porque o Eric veio com 3 aninhos, então ele não parava. Então eu fiquei dentro do quarto com ele. E o Maico chegou em mim e falou assim, eu tenho algo pra te contar. Eu falei, que passou? Ele falou assim, o pastor Josué tá me convidando, se eu aceito, pastorear uma igreja. Uau. Eu falei, não. Eu falei, não, não, não. Eu vim aqui, eu já tô indo embora. Eu vou ali só visitar minha sogra, minha cunhada, e estou indo embora. E aí ele veio em mim e falou, amor, Deus, ele falou com a gente no Brasil. E você viu que Deus cumpriu tudo. Tudo que aquela mulher falou, Deus cumpriu. Não foi uma coisa que a gente pegou o avião e veio, não. Deus falou que vinha trazer nós. Para que a gente vai voltar lá? Uau. A gente vai sofrer, porque é a desobediência. Então é melhor a gente obedecer. E eu dizia, não, mas eu quero voltar, minha passagem já está pronta para me voltar. E ele dizia, amor, olha, não vamos fazer isso, porque o preço vai ser muito alto. Não vamos pagar esse preço. E eu falei, amém. Então tá bem, é verdade. E aí foi aonde que a gente foi para a primeira igreja em Barcelona. Que a gente foi para Barcelona para pastorear uma igreja, porque lá não tinha uma igreja, né? E então aí o pastor falou, como você vai morar em Barcelona? Então a gente tem interesse de abrir uma igreja lá em Barcelona. E foi aonde que nós começamos a trabalhar no ministério. Foi ali em Barcelona. Não foi fácil, foi difícil, né? Porque Barcelona é uma cidade muito difícil para o evangelho. Eu lembro que a gente tinha salas assim, salas pequenas. Eu lembro que a gente tinha que trazer instrumentos, desmontar instrumentos, porque dizia que era para a igreja, o povo dizia não. Não. A gente, quando falava, igreja, para alugar um salão, né, para a gente ter os nossos cultos e tal, e eles diziam, passado uns dias, falava não, porque nós vamos fazer uma obra, ou porque meu filho não vai alugar, mas a gente sabia que é por causa da igreja. Né? E aí que nós começamos o nosso ministério. Aí que começamos a trabalhar na igreja, trabalhar com o MSBN, né? E foi aí que Deus foi nos dando os caminhos, né? Na obra dele. Mas nós vencemos, né? Vencemos. Aí a gente conseguiu uma sala grande para fazer culto. Mas aí tinha uma senhora
das testemunhas de Jeová que estava lá em cima, perturbava nós, né? Quantas vezes polícia na porta da igreja, às vezes tinha que parar de fazer o culto, a polícia em pé. Então, assim, acho que Deus foi tudo ali trabalhando, né? Pra gente levar a obra do Senhor, porque eu sei que a obra do Senhor, ela tem processos, Sim. né? Tem dificuldades, Sim. né? Mas graças a Deus é aí que nós começamos o nosso ministério, aí em Barcelona. Barcelona. E quando foi, depois passamos nossos processos em Barcelona e tal, a gente foi para Portugal. Aí a gente foi para Portugal. E aí a gente ficou 5 anos Pastoreando também em sim, Portugal. pastoreando em Portugal. A gente pastoreou em Portugal. Aí que começou o meu processo, né? Que a gente passou dificuldades, né? Que a gente passou bastante necessidades, mas tudo Deus, ele nos proveu. E hoje eu estava lembrando que quando lá na minha infância, lembrando um pouco da minha adolescência, eu passei dificuldade também com meu pai e com a minha mãe. Eu passei dificuldade, eu lembro que a mãe falava assim, olha, filhas, come o lanche da escola, porque a gente não sabe que se a gente vai ter nós vamos ter o almoço hoje. Quantas vezes a gente tinha que comer na escola, mesmo que não gostava da comida, porque a gente não sabia se ia ter a comida em casa, se tinha algo pra gente comer. E eu lembro que a mãe falava assim, todas nós vamos pro quarto ajoelhar e orar, porque hoje nós só temos a farinha. Mesmo. Não temos o arroz, não temos nada, hoje nós só temos a farinha. Então a gente orava e eu lembro que Deus provia. Deus tocava no coração de uma, outra. Lembra que Deus trazia o alimento para nós. E eu estava recordando hoje isso, né? Que Deus me levou a esse caminho também. Sim. Porque Deus, eu acho que ele falou, ele já estava me preparando para a obra missionária. Ele já estava me preparando para a obra missionária. Porque a obra missionária é viver de fé, né? Então Deus já estava me preparando ali. Hoje eu entendo porque eu passei tudo isso na minha adolescência, com a minha mãe, com meu pai. Para hoje, né, a gente vê que a gente passou dificuldades, mas eu nunca me desesperei. Por quê? Porque eu já tinha passado lá com a minha mãe e meu pai. E eu lembrava que quando a minha mãe falava assim, ora, filhas, só ora, Deus vai prover. E o Michael fala que eu sou uma mulher muito de fé. E eu lembro que eu falava para ele assim, não, amor, não se preocupa, Deus vai prover. Deus vai trazer o pão para nós. Deus vai trazer o alimento para nós. E as pessoas vinham, sabe? Olha, pastor, Deus estava lá na minha cozinha, Deus tocou te trazer esse pão. Olha, Deus, eu estava lá no meu restaurante e Deus me tocou para trazer a comida. E nós, minha irmã Rosana, nunca foi de falar para ninguém. Nem nossa família do Brasil sabia disso. Eu e o Michael e o Eric, né, que passou com a gente sentava na mesa e ali a gente tinha o pão, mas não tinha o café. Às vezes tinha o pão só pro Eric. E às vezes a gente sentava ali na mesa, as lágrimas caíam, a gente chorando, as lágrimas caíam, mas a gente não saía, porque não temos isso, não temos aquilo, mas nós tínhamos um Deus. Nós sabíamos que nós tínhamos um Deus que podia todas as coisas, né? Então ali a gente aprendeu a confiar em Deus. A confiar em Deus. E quando nós passamos essa dificuldade, a gente só lembrava que Deus, ele ia nos ajudar. Então eu vejo que é tudo propósito de Deus que a gente faz. É tudo um treinamento, porque ele queria levar nós hoje que nós estamos, né, na missão, né? Sim. E é isso. Glória a Deus. Porque muitas vezes as pessoas pensam que por ser missionários na Europa também não tem seus apertos, né, irmã Pamela? Sim. Porque pensam que é só os missionários da África, da Índia, de países onde é mais difícil ali, bem difícil a situação social, mas aqui também. Ou seja, que Deus, quando ele não escolhe assim o campo de treinamento, né, se é europeu, se é africano, quando ele quer trabalhar, ele quer nos treinar, ele treina em qualquer lugar, né? E com certeza vocês saíram mais enriquecidos e com certeza preparados
para a obra que vocês desenvolvem hoje aqui em Málaga, aqui na MSBN. Tem também no áudio que eu ouvi, teu, e eu já ouvi também pessoalmente, você já me contou um pedacinho, e é bem forte uma cura que você teve. Você poderia nos contar um pouco sobre qual era a doença e como Deus operou? Sim, quando eu morava em Barcelona, eu fui fazer exames de rotina normal de sangue, como que a gente faz, né? E o meu exame de sangue deu uma alteração, que foi a hepatite C. E os médicos olhou e falou, você está com hepatite C. E eu, na hora, me assustei. Eu falei, mas como assim? E a gente sabe que é uma doença, né, não muito boa, né? E eu olhei assim e eu falei, meu Deus, como assim, né? E como assim tenho essa doença? E aí, quando fui para casa com esse laudo, né, dessa doença, da hepatite C, e eu comecei a orar e pedir a Deus e não aceitava, não aceitava. E eu trabalhava com um senhor maior aí em Barcelona, e tinha uma mulher também que vivia à noite na casa. Eu trabalhava de dia, ela trabalhava à noite. E ela era muito crente mesmo, de oração mesmo. E um dia eu cheguei no outro dia e contei a ela. E ela falou: "Não, você não tem isso. Declara que você não tem isso. Você não vai ter isso." E aí eu fui. Aí a médica falou: "Você volta daqui uns meses, a gente vai começar um tratamento com você." E quando eu voltei, ela falou: "Olha, o tratamento que a gente vai pôr em você é um tratamento bem agressivo. É um tratamento que você pode perder suas forças, é um tratamento que o teu cabelo pode ficar fraco, então vai ser um pouco agressivo, né? Porque a sua hepatite C tá muito avançada." E eu fui para casa e eu falei pro Michael: "Eu não aceito. Eu não tenho isso. Não aceito." Aí o Michael falou assim: "Mas você tem o exame?" Eu falei: "Mas eu tenho o exame, mas eu não aceito." E aí eu cheguei na casa do senhorzinho que eu trabalhava. Aí essa mulher falou pra mim assim: "Não, a gente vai orar. Vamos fazer 7 dias de campanha, você aceita?" Eu falei: "Eu aceito." Ela falou: "Então vamos lá. Você faz na sua casa, eu faço aqui na casa do vozinho. A gente ora pelas madrugadas." E assim foi. Eu comecei a orar pelas madrugadas, ela lá orando também. E eu desesperada, porque eu já estava chegando os dias para mim lá, para ela apunhar esse tratamento para mim. E aí quando eu cheguei na consulta, eu falei para ela assim: "Olha, eu quero fazer outro exame." Ela falou: "Não, para que fazer outro exame? Se você já tem um exame aí que tá com o problema, com a doença." Eu falei: "Não, mas eu quero fazer outro exame." Passado esses 7 dias de jejum e oração e tal. E aí eu falei: "Não, eu quero outro exame. Eu não vou fazer se você não me dá outro exame." Ela ficou meia brava, né? Porque eles não gostam de fazer exames, ficar fazendo exames, né? Aí ela falou: "Então tá bem, eu vou fazer um exame. Mas olha, eu vou dizer pra você, vai dar a mesma coisa." Aí eu falei: "Não vai dar não." E fui pra casa e começamos a orar. Aí fiz o exame. Aí quando fui pra receber o exame, eu tava lá nervosa, preocupada. Aí o Mike falava assim pra mim: "Tenha fé, tenha fé. Você não pediu a Deus a cura? Então tenha fé." E eu ficava ali nervosa, nervosa. Aí ela me chamou. Quando ela me chamou, ela falou assim: "Vamos então ver o teu exame." Quando ela começou a ver meu exame, ela não dava muito confiança, né? Ela não dava muito que ia sair o resultado que não tinha mais. E ela: "Tá, vamos ver o resultado." Aí olhou o resultado. Quando ela abriu meu resultado, ela falou assim, ela olhou pra mim e ela falou assim: "Você não tem nada. Glória a Deus. O teu resultado não tem nada." E eu fui e levei o outro resultado na minha mão que tinha dado. E aí ela olhou e falou assim: "Não, mas aqui não deu nada." Glória a Na hora eu Deus. falei assim: "Glória a Deus." Ela me regalou os olhos assim, né? Olhou pra mim. Aí eu falei assim: "Não se preocupa." Aí eu falei: "Foi Deus que me curou." Glória a Deus. Aí ela olhou assim, porque eles não entendem, né? Eles não acreditam em Deus, né?
Aí ela olhou para mim assim, aí eu peguei aquele resultado e fui para casa feliz, né? E conversei com a irmã que tinha me ajudado. Ela falou: "Amém. E vamos glorificar, é para glorificar a Deus, né?" E Deus me curou dessa doença. Não cheguei a fazer tratamento, não cheguei a fazer nada. E Deus me curou. Aleluias. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém. E me chama a atenção aí a disponibilidade dessa irmã que trabalhava contigo, que não era parente, era só um amigo, tá? Amigos de Deus, né? Sim. E se preocupou com você em passar esse momento. E foi ela quem te ofereceu, se ofereceu para fazer uma campanha por tua cura. Como a gente precisa, né, irmã Pamela, desses amigos nos nossos caminhos. Glória a Deus pela vida dessa pessoa e, sobretudo, glórias ao nome do Senhor pela cura Amém. que Ele te deu. Vocês ficaram em Portugal, moraram em Barcelona, mas daí eu quero voltar aqui, não voltar. Seria... Como é que eu te faço essa pergunta para não te deixar apertada? Abraçar sem apertar, como Sim, dizemos os sim. brasileiros. Para não te deixar constrangida. Porque, claro, eu sou ovelha dela, sou ovelha do pastor. Mas qual foi o desafio que vocês tiveram aqui em Málaga, quando vocês chegaram? Quando a gente chegou aqui em Málaga, o desafio... Bom, aqui em Málaga, quando a gente chegou aqui em Eu digo com a Málaga... igreja. Sim, quando a gente chegou aqui em Málaga, aqui para nós foi um refúgio. Sim? Sim, Amém. aqui foi um refúgio, porque a gente sofreu muito em Portugal, né? Muito, muito mesmo. Então eu acho que aqui foi um refúgio de Deus para nós. A gente chegou aqui, a gente se encantou com a igreja, né? A gente pensou que a gente ia ter um pouquinho de, como que eu posso A gente dizer, um pouco fala de rejeição de pelos nossos rejeição, irmãos, porque é né? tudo novo, né? Quando É, chega, até se porque adaptar. até se adaptar, porque o pastor que também estava aqui, Era né, era muito querido muito querido também. por todo mundo e tudo. Então a gente achou que a gente ia ter essa rejeição. Mas graças a Deus, assim, todos nos abraçaram, tudo, né, não vieram, nos abraçaram, disseram assim, olha, que vocês sejam bênçãos aqui para nós. E eu acho que aqui para nós foi um refúgio. Foi como um refúgio de tudo que a gente passou lá em Portugal. A gente aqui chegou aqui, a gente sentiu assim um alívio de Deus, como podemos dizer, Assim, né? passou Passou o o deserto. deserto. Agora estamos Chegaram aqui, aqui a chegamos Canaã. aqui, Então aqui pra gente foi assim A recompensa uma por tudo que recompensa. passou. E glória a Deus, a gente fica feliz. Nós de Málaga aqui, nós da igreja MSBN Málaga, porque eu já estava aqui quando eles chegaram, já pertencia à MSBN Málaga. E é só bênção, nós ficamos felizes com isso. Glória a Deus. O pastor Maico, ele sempre fala, quando ele recebe alguém ali para passar a membresia da igreja, ele fala uma frase que nós já sabemos, que é que essa igreja seja uma bênção para você e que você seja uma bênção para essa igreja. Então, vocês são isso. Glória a Deus que nós temos sido uma bênção para vocês, porque é recíproco. Vocês têm sido bênção para as nossas vidas. Glorificamos ao Senhor Deus por nos mandar esses presentes que são vocês. Amém. Amada irmã Pamela, queria que esse espaço que a gente tem aqui, eu não sei se você quer incorporar mais alguma coisa que eu não tenho ouvido no teu testemunho. Se tiver, pode ficar aqui à vontade. A gente tem espaço, a gente tem tempo, estamos sendo abençoados com tudo que Deus tem permitido falar. Mas quero também que você deixe aqui uma mensagem para todas as pessoas que estão nos ouvindo, tanto as pessoas que estão começando agora no seu casamento e estão passando dificuldades, quanto as mulheres de pastores, líderes que estão enfrentando problemas como você enfrentou e de repente outros que você enfrenta, porque são etapas. A vida, o ministério, creio sim. eu, a gente vence uma e depois vem outra, até chegar no lugar que Deus quer que a gente chegue, né? Eu quero dizer que continua firme,
não desista, não desista do seu casamento, não desista do teu matrimônio. Do jeito que Deus me transformou, né? Do jeito que Deus ele me trouxe de volta, né? A minha família, meu esposo, e eu creio que Deus, né, vai obrar milagres também em casamentos, em famílias destruídas. Mas eu creio que Deus vai, não desista. A palavra que eu falo aqui é não desistir. É orar e persistir, orar e pedir a Deus, né? Que Deus, ele conhece o nosso coração, né? Ele sabe que às vezes a gente pensa, meu Deus, Deus não, não nos vê, né? Mas Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o que nós sentimos, o que a gente pensa. Ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar, né? Então, ele conhece o nosso coração. E eu falo, não desista. Então, desista, ora. Se for preciso, ayuna, Jejum, procura oração. uma terapia, né, um psicólogo, né, se for algum problema, assim como eu passei, né, esses problemas de ciúmes, de coisa. E eu falo assim, não desista. Insista que Deus, ele tem poder para transformar. Como Deus transformou a minha vida, ele tem poder para transformar. Amém. Ai, que coisa maravilhosa, gente. Eu sou muito grata, irmã Pamela, a Deus, pelo teu testemunho, por tudo que Amém. você falou aqui e que, com certeza, como eu costumo dizer, tem endereço certo. Obrigado pela disponibilidade, que Deus continue te abençoando ali na frente da obra com o pastor Maicon, homem de Deus, você uma mulher de Deus, seus filhos são referência, ali o Eric, o Lucas que é pequeno ainda, mas todos vocês Amém. são bênção na nossa vida, a família de vocês é bênção para nós. Amém. E, meus amados, nós estamos aqui chegando ao finalzinho de mais um Resgatando Valores Espanha. Todas as terças-feiras, às 19 horas, vocês têm um encontro aqui nessa casa. Vocês têm um encontro aqui conosco, nesse lugar que é só para falar de Deus. Só para falar as maravilhas que Deus faz na vida dos seus filhos. E se você ainda não conhece esse Deus que a irmã Pamela acabou de testemunhar aqui, mas que essa palavra chegou ao teu coração, não perde mais tempo. Procura uma igreja, vai lá e se entrega ao Senhor. Se você está passando por situações difíceis ou tão quantas as que ela passou, mas você pode ver aqui que ela só passou. Ela não ficou na situação, ela não ficou na angústia, ela não ficou no deserto, porque Deus, Ele responde à oração do aflito, como nós lemos aqui no início. Deus, Ele está presente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Amém. E para estarmos aqui, para Ele estar aqui testemunhando, essa é a prova mais evidente que você pode ter. Quero agradecer a sua companhia, por você ter estado até aqui com a gente. Esperamos vocês na próxima terça-feira aqui e que Deus os abençoe grandemente. Não se esqueçam, os sonhos não envelhecem. Que Deus os abençoe. Nos vemos no próximo programa.